Opa, meu nome é Luiz Previdente e neste vídeo que não vai durar muito, eu quero te mostrar como eu transformei toda a minha rotina analógica em um fluxo totalmente digital no meu consultório. E com isso, eu aumentei a taxa de conversão de novos pacientes, aumentei a rentabilidade do meu consultório, as indicações boca a boca, a minha credibilidade frente ao meu paciente e também passei a cobrar consultas. Eu transformei toda a minha rotina analógica em digital apenas com um computador, uma conexão à internet e a documentação ortodôntica digital do meu paciente. E agora eu quero te mostrar como você também vai poder fazer isso. Bom, vai ser possível você fazer isso porque eu acredito que você já tenha um computador, uma conexão à internet e recebe as documentações ortodônticas digitais dos seus pacientes. Com isso, na primeira consulta, usando uma plataforma que nós desenvolvemos chamada OrthoWay, nessa primeira consulta você vai poder realizar todo o diagnóstico, planejamento e também o prontuário digital do seu paciente. Essa primeira consulta é fundamental para que você mostre conhecimento e aumente assim a credibilidade frente ao seu paciente. Você passe a ter informações precisas onde ele se reconheça através desse diagnóstico, onde fique fácil a comunicação com o seu paciente. A OrthoWay ela disponibiliza mais de 8 telas específicas para que você realize o diagnóstico. Essas 8 telas você organiza as imagens do seu paciente, a fotografia frontal da face, a fotografia lateral, a teleradiografia, a panorâmica, as fotos da oclusão, um diagnóstico da TM, a queixa principal e fatores externos. Nessas 8 telas, você vai demonstrar exatamente qual o problema do seu paciente. Com isso, você ganha em mais conversão de novos pacientes, você aumenta a sua credibilidade, pode aumentar a rentabilidade do seu consultório, porque a OrthoWay também disponibiliza para você todo o financeiro e parte de agenda digitais, isso tudo nas nuvens, onde você pode ter acesso com qualquer dispositivo móvel, em qualquer lugar. Então, é totalmente possível que você faça essa transformação de analógico para o digital com pouco investimento e, mais uma vez, eu vou repetir, sem a necessidade de exames caros ou de equipamentos caros. Você vai precisar somente do seu computador, de uma conexão à internet e da documentação ortodôntica digital que você já recebe do seu paciente. Bom, como eu mencionei com você, meu nome é Luiz Henrique Previdente. Alguns me conhecem como Luiz Previdente, principalmente no meio acadêmico, entre os professores. Eu formei em 95 na Universidade Estadual Paulista, em Araçatuba, e em 96 fui morar na cidade de São Paulo. Procurei um curso de aperfeiçoamento, porque naquela época a especialização era muito difícil de entrar, exigia que você fizesse cefalometria, aperfeiçoamento, uma série de cursos antes para poder entrar na especialização. E eu tenho uma certa característica de atalhar, de querer fazer as coisas um pouco mais rápido e acabei entrando num curso de aperfeiçoamento. Fiz um curso de aperfeiçoamento na Zona Leste, no Tatuapé, em São Paulo, por 2 anos e meio. Depois desse curso, eu resolvi mudar da cidade de São Paulo porque eu não gosto de cidades de metrópoles, de cidades muito grandes. Acabei procurando vários locais em vários estados e decidi vir morar no Pará, numa cidade chamada Castanhal, que tem hoje 200 mil habitantes. Nessa cidade eu tive a oportunidade de ser o primeiro profissional a trabalhar com ortodontia. E quando eu cheguei aqui, eu recebia diversas documentações ortodônticas do meu paciente. Meus pacientes ainda tinham que viajar, sair da minha cidade e ir até a capital, em Belém, fazer uma documentação ortodôntica. Eram 70 quilômetros para ir, 70 quilômetros para voltar. E eu recebia essas documentações e acabava fazendo um diagnóstico e planejamento meio na minha cabeça. Não tinha uma elaboração do diagnóstico, do planejamento, e sentar e estudar. E isso, com o tempo, eu passei a ter problemas para finalizar os meus tratamentos. Foi quando eu resolvi, no ano de 2003, fazer minha especialização. Na época, só tinham especializações aqui em Belém, a 70 quilômetros da minha cidade, e na cidade de São Luís. Como em São Luís o curso iria começar antes, eu resolvi fazer em São Luís. De 2003 a 2006, fiz minha especialização em São Luís. E aí sim, eu pude ter contato, diria, um contato meu mesmo, de interesse maior dentro da ortodontia e de poder buscar e resolver o problema do meu paciente. Foi onde eu estudei muito e me dediquei muito
para fazer uma ortodontia de excelência que acredito que eu faço hoje. Depois da especialização, eu também fiz o mestrado. Fui convidado para ser professor dentro desse curso de especialização. Dei aula dos anos de 2006 até o ano de 2017. Fiz o meu mestrado em Campinas, na São Leopoldo Mandique. E além do mestrado, além da especialização, ainda tive a oportunidade de fazer 2 residências fora do país. Uma na Universidade da Califórnia, em 2013, e uma na Universidade Yonsei, em Seul, na Coreia do Sul, em 2014. Nessas 2 experiências, eu tive a oportunidade de observar como era uma rotina de uma clínica ortodôntica de primeiro mundo. E como essa rotina era pautada principalmente num fluxo digital. Desde o atendimento do paciente com a secretária, dentro da escola clínica, até mesmo o atendimento dos alunos. E eu voltei de lá muito empolgado para aplicar isso no meu consultório, na minha realidade. Eu observava que eu tinha evoluído na questão do meu diagnóstico do planejamento. Se eu comentei com você que no ano de 2000, 2001, eu recebia a documentação e acabava fazendo um planejamento meio que na cabeça, já nos anos de 2004, 2005, eu passei a anotar numa folha 4 em branco todo o problema do meu paciente, que eu acreditava que estava observando todo o problema, e passei a anotar numa folha 4 também o meu planejamento, diagnóstico e planejamento. Passei a organizar muito bem as fichas clínicas, cobrando das minhas secretárias as notações, isso há mais de 2004, há mais de 15 anos. Só que eu observava que isso ainda não era um fluxo ou uma rotina que me beneficiava como um todo, principalmente na questão de tratamentos complexos. Eu acabei tendo uma certa, vamos dizer assim, fama aqui na minha cidade de resolver casos complexos, então até hoje recebo muitos casos complexos, mas eu acabava pecando nessa parte burocrática, principalmente de termos de consentimento, que eu vou falar mais um pouquinho para frente para vocês. Mas voltando aqui ao raciocínio da minha história, eu notei uma evolução do meu diagnóstico, do meu planejamento. Num primeiro momento, eu não fazia. No segundo momento, eu fazia numa folha 4. Depois eu desenvolvi no Word uma folha onde eu coloquei os principais fatores que eu queria avaliar do meu paciente e comecei a usar aquilo como um gabarito. Eu anotava todos os problemas do meu paciente. E aí eu comecei a ter o problema também dessa questão dos termos de consentimento. Então, aquele fluxo de trabalho, ele acabava me causando preocupações, porque pacientes que eu estava iniciando o tratamento, que eram casos complexos, eu notava que eu tinha uma fragilidade, principalmente frente aos termos de consentimento, para que o meu paciente ficasse informado do problema que ele tinha e eu ficasse resguardado juridicamente por ter assumido um problema que era cirúrgico e que eu estava tentando uma compensação, uma melhora somente na posição de dentes. Com as experiências que eu tive em 2013 e 2014 fora do Brasil, a vontade aumentou de poder organizar e ter uma rotina tranquila. Que seria uma rotina tranquila como? Eu poder fazer todo o meu diagnóstico e planejamento digitalmente, isso nesses anos já de 2013 e 2014, você deve concordar comigo que nós já tínhamos as documentações ortodônticas digitais dos nossos pacientes e eu ainda continuava fazendo o meu diagnóstico na caneta e no papel. Nesses anos, eu passei a desenvolver e criar o que é um software de diagnóstico e planejamento ortodôntico. Num primeiro projeto, nós contratamos uma empresa e acabamos não evoluindo nesse projeto. Observamos que a gente estava com uma tecnologia atrasada, que a gente estava com um projeto que não daria frutos. Acabamos tendo que desistindo desse projeto, mas não desistindo do sonho. O sonho de transformar todo o fluxo da nossa clínica em digital. E é isso que eu quero mostrar para você hoje. Então hoje no meu consultório, todo o fluxo é digital. Hoje nós digitalizamos o diagnóstico e o planejamento de uma forma simples, de uma forma da nossa rotina, ou seja, usando os documentos universais ou os exames universais que a gente precisa. A fotografia frontal da face do paciente, a fotografia lateral da face do paciente, a teleradiografia, a panorâmica, as fotografias da oclusão,
a gente faz também um diagnóstico da TM e com isso nós temos um diagnóstico digital preciso e completo. Além disso, nós criamos a parte de planejamento ortodôntico, onde nós elaboramos ou listamos mais de 30 terapias ortodônticas já com os seus respectivos procedimentos clínicos relacionados. Então hoje, quando eu clico num procedimento, eu já tenho todos os procedimentos clínicos daquela terapia. Quando eu clico numa terapia, perdão, não num procedimento. Então nós criamos a OrthoWay para contemplar todo esse fluxo digital que nós ortodontistas precisamos. Isso de uma forma simples e com pouco investimento. Bom, essa mudança ou essa transformação digital, ela é totalmente necessária para nós ortodontistas nos dias de hoje. Se você observar qualquer rotina que passou de analógica para digital, há inúmeras vantagens nessa transformação. Você ganha em eficiência, você ganha na comunicação, você ganha em acesso, facilidade e acesso à informação, no armazenamento de dados, ou seja, na agilidade. Em tudo o mundo digital supera o mundo analógico. Para quem ainda está no mundo analógico, eu gostaria de listar os diversos problemas que você tem tanto nesse mundo. Você tendo a sua administração, o seu diagnóstico, o seu planejamento no papel, você corre sérios riscos. No papel, há a possibilidade de você perder, de alguém sumir com esse papel, deles rasgar, dele molhar, dele queimar. Você tem a dificuldade de armazenamento de todas essas informações. Eu, por um bom tempo, até hoje ainda tenho uma sala enorme só de documentações ortodônticas guardadas. Ou seja, eu tenho que ter um espaço físico para que essas documentações fiquem armazenadas. Eu morro de medo se essas documentações, se elas molharem, isso já aconteceu comigo. Para você ter uma ideia, nós padronizamos aqui no consultório a necessidade de plastificar as fichas clínicas que já foram totalmente preenchidas para não correr o risco que aquela informação se perca ao longo do tempo. Você deve ter informação que essas informações devem estar guardadas, alguns juristas falam até por mais de 20 anos, você tem que guardar essas documentações. Então há uma necessidade urgente dessa transformação digital, para que você ganhe em eficiência, em segurança da informação, você ganhe na comunicação com o seu paciente. Então hoje, usando a OrthoWay, nós temos um sistema que está nas nuvens, onde a gente tem segurança da informação. Esse sistema, ele armazena todas as informações sem a necessidade de um servidor físico no seu consultório. Os servidores físicos já estão ficando ultrapassados, principalmente para profissões como a nossa que não exigem um grande armazenamento de dados. O servidor nas nuvens, você vai ter todo o prontuário digital do seu paciente armazenado. Você vai acessá-lo de qualquer lugar, a qualquer momento, basta ter um dispositivo conectado à internet. Então, a informação nas nuvens vai te trazer inúmeras vantagens. Além de prontuários, você vai poder checar ou verificar a informação financeira, a sua agenda de qualquer local. Então, se você comparar a sua realidade analógica para uma realidade digital, as vantagens são muitas. E agora você tem a possibilidade de fazer essa transformação de uma maneira simples e com pouco investimento. Então, eu poderia passar horas aqui te falando dos benefícios que a OrthoWay vai te trazer e que o mundo digital vai te trazer. Mas eu te prometi lá no começo que esse seria um vídeo curto. Então agora, nós da OrthoWay temos uma oferta para te fazer. Nós elaboramos e desenvolvemos 3 planos que eu acredito que te contemplam ou que podem te ajudar muito nessa transformação do analógico para o digital. Eu vou te falar cada um desses 3 planos e descrevê-los para que você faça a sua decisão. O primeiro plano que a OrthoWay desenvolveu é o OrthoWay Basic. Neste plano você vai ter todo o módulo de diagnóstico e planejamento ortodôntico, o módulo dos termos de consentimento livre esclarecido e você vai ter liberação para um profissional. Então neste plano, no módulo de diagnóstico, você vai ter 8 telas específicas para que você faça o diagnóstico digital do seu paciente. Cada tela ela foi elaborada, desenvolvida para que você
organize as fotografias, os exames da documentação ortodôntica do seu paciente e faça esse diagnóstico. Eu vou falar de cada uma dessas telas. A primeira tela é a tela da queixa principal e análise dos fatores externos. É quando você começa a conversa com o seu paciente, e isso é fundamental. Escutá-lo para que ele diga para você o que ele menos gosta no sorriso ou nos dentes. Depois, ainda nessa tela, você vai avaliar se há fatores externos que contribuem para essa má oclusão, para esse problema que ele apresenta. A segunda tela é a tela da fotografia frontal da face. Nessa tela, você vai avaliar os principais fatores que podem estar contribuindo com a má oclusão. Depois nós temos a fotografia lateral da face. Nós temos ainda uma tela específica para radiografia lateral da face ou teleradiografia. Depois ainda uma fotografia do sorriso, a tela que você vai avaliar o sorriso do seu paciente. A tela da oclusão e do periodonto através das fotografias intrabucais. A tela da radiografia panorâmica das periapicais. E por último, uma análise e uma avaliação da articulação temporomandibular do seu paciente. Ao final, a OrthoA ela gera um relatório final de diagnóstico. Em seguida, você tem mais de 20 modelos de termos de consentimento para informar o seu paciente de uma possível limitação que ele tem que pode afetar o seu resultado de tratamento. Esses termos de consentimento, eles são fundamentais para te proteger juridicamente. Nós elaboramos mais de 20. Eu vou dar o exemplo de apenas um. Se o paciente seu tem predisposição à reabsorção radicular, devido, por exemplo, a um trauma em um dente, você pode, além do diagnóstico, informar ele através de um termo de consentimento, onde explica que esse problema inerente dele pode afetar o seu tratamento e você pode até ter que parar o tratamento e não alcançar o resultado prometido. E isso te protege juridicamente. Esses termos de consentimento, a OrthoA disponibiliza uma versão para impressão para que você imprima e colete a assinatura do seu paciente. Depois você vai ter ainda, no módulo de planejamento, mais de 30 terapias que foram listadas e já também organizados os seus respectivos procedimentos clínicos de cada terapia. Vou dar só um exemplo. Se você realiza, por exemplo, no seu consultório colagem indireta, você vai fazer um tratamento com aparelhos fixos e você faz colagem indireta, quando você clicar em colagem indireta, você vai ter todos os procedimentos até a fase de alinhamento e nivelamento, o início de alinhamento e nivelamento. Desde a colagem, bandagem, separação de dentes, você vai ter tudo organizado para poder fazer esse planejamento digital. Esse planejamento digital, quando você finalizar, todos os procedimentos clínicos já ficam organizados na ficha clínica do seu paciente. Então, no OrthoA Basic, você tem o módulo de diagnóstico e planejamento, os termos de consentimento e um prontuário digital. Você tem acesso somente a um profissional, só você ortodontista. A OrthoA desenvolveu esse plano Basic para que você que não queira migrar do seu plano ou do seu software de gestão e agenda, mas que você tenha um software para fazer diagnóstico e planejamento digital. E com isso, como eu te disse lá no começo do vídeo, aumentar sua credibilidade, aumentar sua taxa de conversão, aumentar sua rentabilidade no consultório, poder passar a cobrar consulta dos seus pacientes e ter uma comunicação eficiente com o seu paciente. Esse é o OrthoA Basic. Agora eu quero te falar do segundo plano que nós criamos, que nós da OrthoA acreditamos que é o plano ideal para o ortodontista. Porque neste plano ele vai transformar toda a rotina do ortodontista em digital. Este é o OrthoA Premium. O OrthoA Premium você vai ter todo o módulo de diagnóstico e planejamento que eu comentei com você no OrthoA Basic, ou seja, você vai ter as 8 telas de diagnóstico, você vai ter todos os termos de consentimento, você vai ter o planejamento ortodôntico digital e você vai ter também um financeiro específico para o ortodontista ou pensado para o ortodontista, mas que também atende a clínica geral. Você vai ter uma agenda também digital e esses são recursos que você vai poder acessar de qualquer lugar, com qualquer dispositivo, basta ter uma conexão com a internet. Esse é o OrthoA Premium.
No Ortho-E Premium, você também tem dois grandes diferenciais. Primeiro, você tem acesso a você, ortodontista, e uma liberação de acesso à sua secretária, com perfis diferentes. E o mais legal ainda, assinando o Ortho-E Premium, você vai ter um bônus que é o Ortho-E Clinic. Um poderoso software para diagnóstico clínico. Se você faz no seu consultório, além de ortodontia, tratamentos de canal, restauração, próteses, implantes, você vai ter termos de consentimento, um odontograma inteligente para que você realize tudo digitalmente e ainda se protegendo juridicamente com os termos de consentimento. Esse é o bônus que, se você assinar o Ortho-E Premium, você terá. O Ortho-E Clinic. Assine o Ortho-E Premium, tenha 2 liberações e ainda tenha como bônus o Ortho-E Clinic. O terceiro e último plano que eu quero falar para você é do Ortho-E Business. O Ortho-E Business foi pensado nas clínicas ou consultórios que têm mais de 3 profissionais. O Ortho-E Business, ele contempla tudo que o Ortho-E Premium tem: módulo de diagnóstico, módulo de termos de consentimento, financeiro, agenda, planejamento ortodôntico digital. Só que o Ortho-E Business você vai ter acesso à liberação para 4 profissionais e até 2 secretárias. Esse é o Ortho-E Business. Então nós temos 3 planos para te oferecer: Ortho-E Basic, Ortho-E Premium e Ortho-E Business. Dependendo da sua realidade, escolha um desses 3 planos. E agora eu sei que talvez você deve estar fazendo um monte de contas aí na sua cabeça e achando talvez que isso seja muito caro. E agora vem a notícia mais legal. Nós da Ortho-E, nós queremos criar uma plataforma que contemple e que a gente tenha compartilhamento de informações. E esse é o primeiro passo que nós estamos dando. E para isso, nós criamos planos que são realistas com a nossa realidade como ortodontistas. No Ortho-E Basic, você vai ter mensalidade de R$ 117, uma taxa mensal de R$ 117. Se você preferir assinar o Ortho-E Premium, esse software, poderoso software que está nas nuvens e que transforma toda a sua rotina de analógico em digital, financeiro, agenda, diagnóstico, planejamento, termos de consentimento, você vai ter um investimento de R$ 167 mensal. E por último, nós temos o Ortho-E Business, que você vai ter uma taxa de 187 mensal. Para qualquer um dos planos, você assinando, você já tem acesso imediato a todos esses benefícios que eu listei para você. Agora, essa é uma decisão sua. Ou você ainda continua no modo analógico de fazer e todos os riscos inerentes que eu comentei com você que você tem, sem contar, né, que você, escolhendo isso, você já está automaticamente ultrapassado frente a um mundo tão moderno quanto o de hoje, ou você vem para um mundo digital e vem para a realidade da Ortho-E, que transforma toda essa sua rotina. Com a Ortho-E, você vai ter toda a sua rotina transformada para o digital. Então, nós contamos com você para a gente realizar a construção dessa plataforma que vai trazer enormes benefícios. Nós queremos uma plataforma de compartilhamento de informações, onde nós, ortodontistas, podemos conversar um com o outro, dialogar sobre casos clínicos, quando tiver com dificuldade, eu poder chamar um colega e esse colega ter acesso às informações do caso clínico que eu estou dando liberação para ele. Nós queremos implementar também uma área de consultoria mais profissionalizada, com professores renomados, para que você tenha toda a assessoria em casos clínicos que estão complexos ou difíceis no consultório. A gente quer ainda criar fóruns de discussão dentro da plataforma. Então, com isso, quando a Ortho-E ela alcançar esse número de membros, a gente vai realizar todos esses sonhos que vai trazer muito valor e muita melhoria para nós ortodontistas e para os nossos pacientes. Então, é isso que eu te